número 12. Marcos, capítulo de número 12. A partir do verso 41. Aleluia. Marcos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Versículo 41 diz assim, a palavra do Senhor. Estando Jesus assentado diante do gasofilaço, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que todos ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Pai, nós oramos e pedimos que nesta noite o Senhor fale conosco, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nessa noite eu quero pregar sobre o seguinte tema. É hora de sair do sótão. Alguém sabe o que é sótão aqui? Sótão é o lugar onde nós guardamos toda a nossa bagunça, né? Sótão é o porão, sótão é aquele quarto que a gente separa para guardar as nossas tranqueiras, que a gente não quer se livrar, mas a gente deixa lá guardado, aí a gente fica dizendo, quem sabe um dia a gente vai precisar. E aí vai juntando, vai acumulando, vai colocando coisas ali. Então, o ser humano, ele tem muita dificuldade em se desapegar das coisas que tem. Infelizmente é assim. Normalmente querem mais para juntar com o que tem, mas não querem doar, não querem se livrar daquelas que já têm. Então, somente amontoam, juntam ainda mais tralhas para que possam um dia precisar. Mas quando você entra no lugar onde, quando você convida uma visita para ir na sua casa, ninguém leva a visita no sótão, leva? Ninguém leva a visita naquele lugar da bagunça. Todo mundo se esconde, todo mundo mostra uma aparência, mas na verdade não mostra o lugar onde reserva as tralhas, a bagunça que a gente guarda, aquelas coisas do arco da velha, tudo que não tem serventia nenhuma, mas a gente não quer se livrar. Agora, por que isso acontece? Porque isso está muitas vezes atrelado ao coração. É isso que a gente precisa entender. Há muitas coisas que estão atreladas ao coração, guardadas ao coração com 7 chaves. Com cofre, com segredo, a gente não abre mão, a gente quer guardar isso para a nossa vida, para toda a nossa trajetória. Deus, na verdade, está sentado até de frente para o coração, porque Ele não consegue entrar. Há tanta tralha, tanta coisa dentro do coração. A gente até já convidou Jesus para entrar no nosso coração, mas não há espaço para Ele. Então Ele fica na porta, Ele fica esperando que possamos nos livrar dessas tralhas que vamos acumulando no decorrer da nossa vida, da nossa trajetória. Há muitas coisas em nosso coração que é mais importante do que o próprio Deus. A gente consegue manter dentro do nosso coração, mas a gente não consegue permitir que Deus possa habitar dentro de nós como Ele gostaria de habitar.
É claro que a gente não vai dizer isso com palavras, mas isso a gente mostra com atitudes. Atitudes essas que muitas coisas não priorizamos a Deus. Não colocamos Deus em primeiro lugar. A gente consegue guardar mágoa, a gente consegue guardar rancor, a gente consegue guardar experiências negativas que tivemos no passado, a gente consegue guardar ódio do nosso próximo, do nosso irmão, a gente consegue guardar tudo dentro de nós, mas a gente não consegue muitas vezes guardar aquilo que Deus quer que guardemos, que é a sua palavra. A gente não consegue ter uma intimidade com aquilo que Deus quer. Porque quando nós pensamos em ter alguma coisa de Deus para a nossa vida, a gente não consegue, porque a palavra ela acaba se batendo, irrompendo, ou melhor, ela acaba achando coisas dentro do nosso coração, onde não há espaço. E aí a palavra muitas vezes bate no nosso coração e volta. Ela não consegue fazer o efeito para aquilo que ela precisa. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, a Bíblia diz que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então aquilo que a gente valoriza é aquilo que está no nosso coração. Aquilo que nós damos muito valor é aquilo que está no nosso coração. Quando nós lemos o texto da viúva pobre, que na hora de ofertar, ela não pensou duas vezes, ela entregou tudo que ela tinha, o seu sustento. Mas haviam pessoas que poderiam ter dado muito mais, mas eles não deram de acordo com aquilo que eles deveriam, mas eles deram simplesmente uma oferta. E imaginaram que a quantia seria uma quantia que iria fazer diferença. Mas o importante não é a quantia, o importante é aquilo que está dentro do nosso coração. Talvez eles estavam tão presos a coisas, eles estavam tão presos a coisas dentro do seu coração, que eles não permitiram que a sua oferta chegasse como deveria. Então Jesus está dizendo o seguinte, esta viúva, ela deu tudo o que ela tinha, ela entregou tudo o que ela tinha dentro do gasofilaço. Todos deram daquilo que lhes sobrava. Então, existem coisas dentro da nossa vida que a gente precisa avaliar a forma como nós estamos nos comportando diante de Deus. Porque não sabemos, não temos a coragem de entregar aquilo que está dentro de nós a Deus de uma vez. Não conseguimos abrir mão daquilo que prende o nosso coração. Não conseguimos abrir mão de uma vida que nós vivíamos e passar a viver uma nova vida. Não conseguimos, porque essa vida que nós vivíamos já há muitos anos é algo que nós já acostumamos a viver. Não sabemos abrir mão de nada disso. Então isso está dentro do nosso coração. E aí, quando sobra alguma coisinha, a gente quer entregar para Deus. Quando sobra alguma coisinha, a gente quer oferecer para Deus e achando que é o suficiente. Mas, na verdade, a Bíblia ela nos ensina que nós devemos entregar tudo aquilo que temos. Eu não posso ficar com nada, eu não posso ficar com a história da minha vida que eu vivia antes, porque isso foi passado. Eu não posso me prender a coisas que aconteceram no passado, eu não posso me prender a coisas na minha vida que me levaram a viver frustrações, e agora eu quero viver uma nova vida, mas eu não consigo porque eu estou preso ainda nela. E então, quando nós olhamos isso, nós imaginamos que o nosso coração, muitas vezes, está cheio de coisas que não deveria estar. Nós já deveríamos ter nos desprendido de tudo isso, mas não conseguimos, porque o nosso tesouro está aí, dentro do nosso coração, aquilo que nós mais nos apegamos, aquilo que nós mais queremos. E muitas vezes a gente até quer se desprender, mas não se desprende, porque ainda há um gosto dentro de nós. Ainda há uma alegria de viver aquilo que nós vivíamos antes, ainda há uma alegria, um desejo de viver aquela vida que nós vivíamos antes, mas quando nós nos deparamos com Cristo, Ele nos oferece uma vida nova, Ele nos oferece algo novo, Ele nos dá a proposta de vivermos agora uma vida nele, aquilo que Ele está propondo, uma vida onde Ele vai ser a nossa direção, onde Ele vai conduzir a nossa vida, onde Ele vai ser o cabeça, onde Ele vai direcionar, onde Ele vai fazer a sua vontade na nossa vida.
Mas aí a gente não consegue porque nós estamos presos à velha vida. E aí dentro da velha vida a gente não sabe ter um relacionamento com Deus. Dentro da velha vida a gente não consegue se aproximar de Deus. Dentro da velha vida a gente não consegue ter comunhão com os irmãos. Dentro da velha vida a gente não consegue amar o próximo, porque a velha vida ensina isso. A velha vida ensina a devolver o mal com o mal. A velha vida ensina a gente passar as pessoas para trás. A velha vida ensina a viver ainda no pecado, mesmo que possa causar dano, mas a velha vida ainda nos leva a viver coisas do pecado, e aí a velha vida nos afasta de Deus, a velha vida nos torna alguém dependente das coisas deste mundo, e aí não conseguimos nos aproximar de Deus, porque a velha vida ainda está dentro de nós. Por isso, o texto diz que Jesus estava sentado em frente do gasofilácio, observando a maneira como o povo ofertava. Você imagina, você pensa que Jesus não está olhando o teu coração? Você pensa que na tua trajetória de vida, no teu dia a dia, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então Deus está observando a maneira como nós estamos servindo a Ele. Aonde nós estamos servindo Ele, porque servir a Ele quando você está aqui é muito fácil. Mas servir quando você sai daqui para enfrentar lá fora a adversidade, para enfrentar o mundo lá fora, para enfrentar as coisas que te levam a se afastar de Deus, então aí tudo muda, porque leva-nos a compreender que a nossa vida precisa ser vivida lá fora com determinação, com aquilo que nós passamos a crer sobre a sua palavra. Passamos a crer que através da sua palavra nós recebemos uma nova vida, e se recebemos uma nova vida, então nós temos que viver essa nova vida não somente aqui dentro, mas nós temos que viver essa nova vida lá fora, quando nós estivermos diante da velha vida que nos seguiam. Então isso faz nos entender como é importante quando entregamos algo para Deus, temos que ter a preocupação de entregar o melhor. É isso que eu tenho que saber, que agora eu estou vivendo em Deus, a minha vida agora é uma vida nova, eu não posso me prender mais àquilo que era velho, o que era velho é velho, não é mais a minha vida, agora passou, e a partir de então tudo tem que ser novo na minha vida. Na velha vida eu vivia bebendo, eu vivia embriagado, agora não, agora a minha embriaguez tem que ser com a presença de Deus, tem que ser com a presença do Espírito Santo, embriagando a minha vida. Na velha vida eu vivia falando das pessoas, eu vivia murmurando, agora na nova vida eu abençoo as pessoas. Agora na nova vida eu sou um canal de Deus para a vida das pessoas. Veja como tudo muda. Na velha vida eu falava mal, na velha vida eu queria ver as pessoas que me faziam mal se dar mal também. Na velha vida eu queria que as pessoas elas pudessem experimentar aquilo que elas estavam fazendo comigo. Mas na nova vida agora eu amo. A nova vida agora me leva a amar aqueles que me fazem mal. Na nova vida agora faz com que eu abrace, com que eu abençoe aqueles que me fazem mal. Então veja que a nova vida ela vai contrário à velha vida. Então não dá para você servir a Deus ainda preso à velha vida, não dá. Não dá para você experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida, ainda desejando a velha vida em você. Não dá, você tem que se desprender, você tem que esvaziar o teu coração, você tem que permitir que o teu coração ele seja cheio somente com a presença de Deus na sua vida. Pastor, mas há mágoas dentro de mim que eu não consigo perdoar. Você não consegue perdoar porque você ainda está na velha vida. Na velha vida é assim, na velha vida a gente não perdoa, na velha vida a gente devolve o mal com o mal. Mas a nova vida é diferente. Na nova vida, eu perdoo 70 vezes 7 por dia. Na nova vida,
eu libero, eu não guardo mágoa. Na nova vida eu decido, porque, meu amado, na trajetória da nossa vida é uma trajetória de decisão. Existem coisas que Deus não vai fazer por mim, existem coisas que Deus não vai fazer por você. Então, quando Jesus disse aos seus discípulos, olha, você vai ter que perdoar 70 vezes 7 o seu irmão. Aí, Jesus sabia que não seria fácil o relacionamento entre pessoas. Por isso que ele disse, olha, 70 vezes 7. E aí, fazendo essa soma, dá 490 vezes por dia. 490 vezes por dia, se o teu irmão te aperrinhar, você vai ter que perdoar. Olha para ele aí. E diz para ele, quantas vezes você já me perdoou hoje? Perdoou uma vez? Então, ainda faltam até meia-noite 489 vezes. Queridos, Deus jamais aceitaria ser segundo plano. Se não estamos prontos para dar o melhor para Ele, então não estamos prontos para receber o melhor dEle. Porque nós queremos o melhor de Deus. Nós queremos a melhor porta de emprego, nós queremos o melhor salário, nós queremos o melhor carro, nós queremos a melhor família, nós queremos o melhor tudo de Deus. Mas o que é que nós estamos dando para Ele de melhor? Qual é a forma que nós estamos conduzindo a nossa vida nele? Na hora que Ele pede alguma coisa para você, o que que você entrega? Você entrega aquilo que está sobrando? Se sobrar o tempo, você entrega? Essa é a conduta que você está servindo a Deus? Se der para mim ir à igreja, eu vou. Se eu não tiver nenhum compromisso, eu vou para a igreja. Ah, mas hoje não vai dar para ir à igreja ao culto porque eu tenho um compromisso. Então você não está sabendo priorizar Deus, você não está sabendo colocá-lo em primeiro lugar. Ele está sempre à porta do teu coração e não acha espaço para entrar. Então, você vai sofrer muito. Porque essas coisas que você está guardando dentro do teu coração, elas vão te trazer prejuízo. Elas vão te trazer a conta depois, e quando ela te trouxer a conta, talvez você não consiga pagar. Mas quando você entrega tudo para Deus, quando você oferece tudo para Deus, quando você entrega a sua vida, quando você entrega as suas mágoas, quando você entrega os perdões que você precisa dar, quando você entrega a sua família, quando você entrega o seu tudo, aí Deus, Ele se responsabiliza em realizar aquilo que você precisa experimentar nele. Não dá para você querer experimentar o melhor de Deus se você não sabe dar o melhor para Ele. Outra prova de que Deus deve ser honrado com o melhor foi a oferta de Caim e Abel. Os dois entregaram uma oferta ao Senhor. Nós temos falado isso já há alguns dias. Eu não sei o que Deus está querendo nos ensinar, mas isso já tem sido repetido durante alguns cultos. Deus atentou para a oferta de Abel e atentou para Abel, mas para Caim e sua oferta Ele não atentou, meu. Deus não é comprado por uma oferta, entenda isso. Quando a mesma é entregue, Deus olha o coração de quem a entrega. Deus não está olhando o valor, Deus está olhando o coração. De repente você tem a oportunidade de entregar o melhor para Deus, mas você entrega aquilo que está sobrando. Então Deus está olhando o teu coração, e aí você pensa que está abafando. Você pensa que está entregando o melhor, você pensa que está entregando o teu tudo, mas na verdade você não está. Porque você pode enganar a mim, eu posso enganar a você, mas nós não enganamos a Deus. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Logo Caim tinha um coração maligno. E aí logo lá na frente ele demonstrou, matando o seu irmão e ainda respondendo a Deus duramente. O que tem eu com meu irmão? Porque Deus pergunta a Caim, cadê o teu irmão?
E Deus responde, e Caim responde, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Ainda responde áspero. De que maneira nós estamos lidando com a presença de Deus na nossa vida? Qual é a seriedade que nós estamos caminhando nele? Porque caminhar com Deus é diferente do que você caminhava no mundo. Caminhar com Deus é diferente daquilo que você fazia no mundo. Porque agora caminhando com Deus, tudo que você faz é contrário, é sempre contrário àquilo que você fazia. Sempre vai te confrontar, sempre vai fazer você entender que a sua vida que você vivia, ela não pode existir mais com você. Você tem que abrir mão dela, você tem que anular, para que então você possa viver a nova vida nele, a nova vida em Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Ele diz o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O que você está fazendo? É aquilo que você vai receber. Não fique pensando que você vai receber aquilo que você não está fazendo. Não fique pensando que você vai ter de Deus aquilo que você não está buscando. Porque muitas vezes a gente quer ter de Deus aquilo que não estamos colocando no nosso coração. Nós queremos receber de Deus aquilo que pelo qual nós não estamos fazendo por onde merecer. Mas nós queremos, nós brigamos, nós esperamos, nós oramos, nós pedimos. Você sabe aquele filho que não merece receber nada? Você sabe aquele filho que é mal educado com os pais, responde os pais? Você sabe aquele filho que não merece, mas ainda assim se acha no direito de ter algo dos seus pais. E isso tem a ver com honrar aquilo que Deus é para a nossa vida. Então eu tenho que aprender a honrar a Deus, porque eu sei que através da minha atitude eu vou colher tudo que Deus tem para a minha vida, porque eu vou fazer por onde merecer. Agora, viver uma vida em Deus e continuar querendo viver a velha vida, não vai dar certo. Isso lá na frente não vai dar certo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor tem o rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Ei, eu posso até colocar uma roupa bonitinha, um sapato bonitinho, posso até fazer um penteado 10, mas isso não vai mexer com Deus. Isso não vai chamar a atenção de Deus. O que vai chamar a atenção de Deus é aquilo que está dentro do meu coração. O que vai chamar a atenção de Deus é a intenção que está aqui dentro. É a maneira como eu sirvo a Ele, é a maneira como eu tenho as minhas atitudes nele. Isso vai chamar a atenção dele. Porque a gente quer chamar a atenção de Deus, mas a gente quer chamar a atenção de Deus vivendo ainda a velha vida. Vivendo ainda nos vícios, vivendo ainda na prostituição, vivendo ainda no adultério. Não dá. Para chamar a atenção de Deus, você tem que renunciar a tudo isso. Você tem que abrir mão de tudo isso. Você tem que lutar contra isso. Você tem que ir contra o sistema em que o mundo oferece para que você se afaste de Deus. Então, quando você tem essa atitude, significa que você está honrando a Deus. Significa que você está permitindo que Deus possa ser o dono do teu coração. Então, é Ele quem manda. No meu coração sempre tem que haver a motivação para dar o melhor a Deus.
Aquilo que eu faço nunca deve estar atrelado a outra coisa. Eu nunca posso querer trocar coisas com Deus. Não posso. Eu nunca posso permitir que o meu coração faça somente aquilo se Deus fizer. Não. Muitas vezes a gente tem o hábito de dizer, se fulano fizer, eu faço. Ou então, isso não é para mim, outra pessoa faz. Ou quem sabe a gente diz o seguinte, só faço, só eu que faço, vou parar de fazer. E onde é que está o coração em Deus? Onde é que está a nossa vida, a nossa entrega para Deus? Como é que a gente tem essa atitude? São motivações erradas que estão em nosso coração e o Senhor sabe disso, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe qual era a motivação de Abel e de Caim, e Ele sabe qual é a minha motivação e qual é a sua motivação. Deus não é injusto, meu amado. Sabe o que Ele disse para Caim? Se você fizer a coisa certa, conjecturando, eu vou te abençoar. Se você fizer a coisa certa, eu estou contigo. Caim sabia o que ele deveria fazer, mas não fez. Você sabe que nós sabemos a maneira como nós devemos proceder, mas não fazemos. A gente sabe a maneira como devemos caminhar com Deus, mas não fazemos. A gente sabe quais são as procedências, os princípios que devemos viver, mas não vivemos. Então Deus conhece tudo isso. Não adianta nos fazer de bonzinho se o nosso coração é maligno. Não adianta. Não adianta querer dar uma de cristão se na hora que alguém pisa no meu calo, eu quero avançar, eu quero descontar, eu quero praguejar, Não adianta. Não adianta, meu irmão. Deus levanta o profeta Ageu para demonstrar que as motivações que eles estavam era errada. A preocupação era que que as suas casas estivessem adornadas, enquanto a casa do Senhor estava abandonada. A preocupação deles já não era mais a casa do Senhor, porque agora eles estavam livres, foram liberados, agora eles estavam preocupados com eles mesmos. Estavam preocupados em ir para o shopping, em gastar dinheiro, estavam preocupados em ter uma casa bonita, estavam preocupados em ter um carro do ano, estavam preocupados. Nada disso é pecado. Tudo isso é válido, desde que o Senhor seja honrado na nossa vida, desde que Deus seja prioridade na nossa vida, porque quando Deus é prioridade, tudo isso é fruto da nossa fidelidade com Deus. Agora, o duro é a gente querer viver isso sem ter fidelidade com Deus. É muita cara de pau a gente dizer que está sendo abençoado por Deus se a gente não está sendo fiel a Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Escute bem o que eu vou te falar isso. O que agrada ao coração de Deus é a fidelidade nele. Tem muito crente que está achando que está sendo abençoado por Deus, sendo infiel. Talvez o diabo está te abençoando, o diabo está abrindo a porta para você, para que você possa olhar e dizer, poxa, mesmo eu sendo infiel, Deus está me abençoando. Cuidado! Porque a maneira como nós estamos procedendo diante de Deus, a gente precisa avaliar a nossa vida para saber se nós estamos de acordo com aquilo que Deus está dizendo para que possamos ser. Porque uma coisa é nós queremos viver da maneira como quer. E outra coisa é a palavra de Deus está dizendo, porque Deus não vai contra a sua palavra. Aquilo que Ele está dizendo na sua palavra tem que ser cumprido. Então, como é que Deus está dizendo que a bênção do Senhor vai estar sobre a vida daqueles que atentam para os princípios da sua palavra, e a maldição vai sobre aqueles que não atentam para a sua palavra? Aí alguém está vivendo numa boa, está dizendo, poxa, Deus é bom.
Caramba! Não estou dizendo que Deus não abençoa, Deus abençoa. Mas Deus não pode ir contra a sua palavra. Você está entendendo, meu irmão? Então não adianta a gente querer viver meia folha com Deus. Não adianta a gente querer viver com o nosso coração cheio de rapina, com o nosso coração cheio de ódio, cheio de mágoa, com o nosso coração cheio de tralha das coisas deste mundo que nós vivíamos antes. Não adianta. A gente tem que aprender a se livrar de tudo isso. A gente tem que buscar em Deus, a gente tem que clamar para que Deus possa arrancar tudo isso do nosso coração, para que então a gente possa aprender a viver somente nele, para que a gente possa viver somente para Ele. Sabe o que acontecia com o povo de Israel? Eles semeavam muito, mas eles colhiam pouco. Eles não conseguiam se fartar, comiam, mas não se fartavam. Eles bebiam, mas não se saciavam. Eles se vestiam, mas não se aqueciam. Essa era a vida que eles viviam por falta de desobediência, de não honrar a Deus. E o que ele diz através do profeta Ageu é o seguinte: aplicai os corações aos vossos caminhos. É isso que ele fala no versículo 5, aí no versículo 7 ele repete: aplicai os corações aos vossos caminhos. Porque a gente acha que viver uma vida com Deus é assim, vamos vivendo. Mas viver uma vida com Deus é uma vida de renúncia, meu amado. É uma vida onde nós temos que ter a característica daquele pelo qual nos chamou. Quais são as características? Obediência. Ser obediente à sua palavra. Deus vai realizar muitas coisas em sua vida, mas a orientação de Deus através do profeta Ageu é o seguinte: você precisa aplicar os corações aos vossos caminhos. Olha por onde você está indo. Olha por onde você está seguindo. E depois ele diz o seguinte: esforça-te e trabalha. Esforça-te e trabalha. Ele diz isso no capítulo 2, do verso 4. Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Depois que ele dá uma prensa, depois que ele coloca o povo no caminho, agora ele diz: trabalha, se esforça. Porque nós não queremos, muitas vezes, meu amado, nos esforçar na caminhada com Cristo. Não queremos pagar um preço de renúncia. Não queremos viver uma vida fugindo do pecado. Muito pelo contrário, parece que a gente vai buscar o pecado. Parece que a gente vai se encontrar com o pecado e em vez da gente fugir dele. A gente sabe o caminho que não podemos ir, a gente sabe aonde não podemos entrar. A gente sabe o que nos atrai para nos afastar de Deus, e ao invés da gente fugir desses lugares, aí nós vamos para mais perto deles. Então, tem que se esforçar. Tem que se esforçar para abrir mão. Tem que se esforçar para não permitir que a sua velha natureza, a sua velha vida possa continuar em você. Tem que se esforçar. Deus está lhe dando a oportunidade de fazer o melhor para Ele. Todos os dias Deus nos faz a oportunidade, nos dá essa oportunidade. Todos os dias Deus está dizendo: eu quero o melhor. Todos os dias Deus está dizendo: é da maneira como eu quero, não é como você quer. Deus está dando sempre a oportunidade. Por isso, meu amado, chega de deixá-lo em segundo plano. Chega de caminhar na sua vida sem depender de Deus. Em João capítulo 3,16, é um texto que todos nós conhecemos, que diz o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a mim, Deus amou a você, meu amigo. Deus amou a todos nós. Deus não amou colocando condição.
O que Deus quer é obediência. Então, quando nós estamos em obediência a Ele, nós sabemos o que fazer. Agora, é hora de nós deixarmos o sótão, aquelas coisas do passado que prende e não nos deixa crescer. Está na hora da gente se livrar disso. Está na hora de olhar para a cruz. Está na hora de saber que Ele levou na cruz as nossas dores. Está na hora de compreender isso, que Ele levou na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, Ele levou na cruz. Então eu não tenho que ficar preso mais àquilo que era do passado, a minha vida, não, porque Ele levou sobre si. Então agora a proposta é que eu viva uma nova vida, que eu viva uma vida dependente dEle, em obediência a Ele, que eu possa viver uma vida agora sabendo que Ele tem o melhor para mim, então eu vou buscá-lo, eu vou me relacionar com Ele para descobrir qual é a maneira que Ele quer que eu viva. E aí quando nós tomamos essa atitude, Ele entra no nosso coração. Aí Ele encontra espaço, e aí quando Ele encontra espaço, meu irmão, as coisas começam a mudar, a ser diferente. Sótão só tem coisa velha do passado. Sótão só tem poeira que deixa você sem respirar, sem fôlego. Deixa você empoeirado. Olha aí, tá vendo? Aleluia. Só para descontrair. Se liberte disso, meu amado. Deus disse ao povo: esforça-te. As coisas do passado não vai te motivar absolutamente nada. As coisas do passado vai te desanimar. As coisas do passado, meu amado, vai te amarrar, vai te prender, vai te distanciar de Deus. Então para com isso. Para de ficar se achando coitadinho. Para de ficar se achando que não pode, que não merece. Para com isso. Deus te amou. O amor de Deus está em você. Para que coisa maior do que essa? Agora fica se diminuindo. Fica se achando que não é merecedor. Como assim? Ele foi na cruz pela tua vida. E como você não é merecedor? Oh! Isaías 43, ele disse: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele diz: eis que faço uma coisa nova. Aleluia, é algo novo, meu irmão, que Deus quer fazer na tua vida, e você ainda fica achando que não é merecedor. Oh! Quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me ama, Pedro? Ele estava querendo que Pedro respondesse ele com amor ágape. Querendo saber se Pedro era capaz de amá-lo com todo o seu coração, de forma profunda e incondicional. Deus está perguntando todo dia para mim e para você: ei, você me ama? Porque falar de amor somente com palavras, qualquer um fala mesmo. Agora você ama a Deus de verdade, a ponto de amá-lo de tão profundo amor, que ser capaz de abrir mão da sua própria vida para viver a vida nele. Será que você é capaz disso? Aí Pedro responde de um amor filéu, um amor mais ou menos. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo mais ou menos. Às vezes essa é a nossa atitude. Tu me ama, Senhor, eu amo mais ou menos. Porque eu não quero largar a velha vida que eu estou vivendo. É que tem uns negocinhos lá que é bom que eu faço, então eu continuo fazendo. Como é que eu digo que amo a Deus se eu não consigo amá-lo incondicionalmente? Como é que eu amo a Deus e não consigo abrir mão da minha própria vida para viver a vida nele?
O amor que Pedro estava dizendo era um amor incompleto. Era um amor de forma incompleta. Amor ágape, meu amado, é o amor de Deus, é um amor sacrificial, é um amor doador. É um amor que não mede esforço, não está dependendo de uma resposta positiva. Esse é o amor de Deus que tem que se manifestar na nossa vida. Eu não tenho que esperar que alguém faça algo positivo para que eu possa amá-lo, não. Porque o amor de Deus está em mim. Essa é a proposta da nova vida que Ele colocou dentro de nós. Eu não preciso ser capaz para fazer algo para Deus, porque quem capacita a nossa vida é Deus. Esse é o amor que Ele colocou dentro de nós, para que possamos fazer incondicionalmente. Às vezes a gente tem uma dorzinha e diz, hoje eu não vou para o culto, não, hoje eu não vou adorar a Deus. Às vezes a gente olha para o tempo assim, está meio nublado, e eu acho que vai chover. É melhor eu não ir para o culto, vou ficar em casa. Não, está muito frio. Muito frio, é melhor ficar em casa, senão eu vou pegar uma gripe. Não, está muito calor. Quando está calor, está calor. Quando está frio, está frio. Quando está chovendo, está chovendo. E aí Deus pergunta, você me ama mesmo? Tem certeza? Esse amor é verdadeiro? Será que é isso mesmo? Porque quem ama, meu irmão, faz de tudo. Quem ama sai na chuva. Quem ama sai no frio. Mas aí quando você namorava, a chuva te prendia dentro de casa. Quando você estava naquele amor 10, o cansaço te prendia. Você chegava do trabalho, tomava um banho, colocava aquela roupa bonita, perfume cheirosinho, porque você estava cheio de amor dentro do coração. Você queria se apresentar da melhor maneira possível, por causa do amor. O amor faz isso. Será que você não tem que aplicar o seu coração ao seu caminho e saber de que maneira você está servindo a Deus? Quem ama tem a necessidade de se relacionar. Quem ama tem a necessidade de estar presente. Será que você ama mesmo a Deus? Pastor, esse nível de amor ainda não chegou a mim. Então, nessa noite, Deus está te chamando para ter um relacionamento de amor com Ele. Amor, companheirismo, amor de amizade, amor de eu estou contigo, eu estou caminhando contigo, está na luta, eu estou junto contigo, está na adversidade, eu estou junto contigo. Sabe esse amor que você está passando no vento e você sabe que Deus está contigo, porque é um relacionamento de amor, é um relacionamento de intimidade um com o outro. E aí você não turba o teu coração, porque você sabe quem é que está contigo, quem é que está caminhando contigo, quem é que está te guardando. Você sabe disso. Você não se preocupa com nada. O vento está soprando e você diz, Deus está no controle. A casa está caindo e você está dizendo, Deus está sustentando. Porque é um relacionamento. Você confia, você sabe que você entregou a sua vida, você entregou o seu coração, Ele habita em você. Então, agora é Ele que se responsabiliza, Ele se responsabiliza pela tua caminhada, Ele se responsabiliza pela tua família.
Ele se responsabiliza pelo teu modo de vivência, Ele se responsabiliza em suprir as tuas necessidades, Ele se responsabiliza por tudo isso. Porque você abriu mão da sua velha vida, você abriu mão para poder viver a nova vida que Ele propôs para você. Então, aprenda que quando você decide isso, você tem que entregar tudo para Ele. Você não tem que se preocupar com nada, é tudo. Tem alguma coisa que está errada? Mas Deus está no controle. Tem alguma coisa que saiu fora da linha? Tem problema. Deus é aquele que alinha tudo. Essa é a confiança que eu preciso ter. Eu não posso de maneira nenhuma permitir que o meu amor possa expressar uma negatividade a ponto de eu mostrar que amo mais a velha vida do que a nova vida que Ele propôs para mim. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que seguir sabendo que nada, nem ninguém, nem tempestade, nem vento, ninguém vai me separar do amor de Deus. Ninguém. Porque eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem eu tenho me relacionado, eu sei o amor que há dentro de mim. Se alguém me fizer mal, eu vou amá-lo, porque o amor de Deus está em mim. Se alguém pisar no meu pé, eu vou abraçá-lo, porque o amor de Deus está em mim. Isso é o que propõe a nova vida. Mesmo que as pessoas errem, não podemos deixar de amá-las. Pois o que nos desagrada são duas atitudes, porém o nosso amor por elas deve permanecer inabalável, porque é o amor de Deus que está em mim. Você está entre pessoas, entre seres humanos que vão errar sempre com você. Vão errar sempre. Olha para o teu irmão que está do teu lado aí. Olha para ele. Ele vai errar sempre. Ele vai errar sempre. Agora diga para ele, são 490 vezes por dia. Lembre ele sobre isso. Aprenda a dar o seu melhor. Deus conhece o nosso coração. Você pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana, meu irmão. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a maneira como você está servindo a Ele. Não adianta colocar uma roupa bonita, mas o teu coração não está nele. Não adianta. Você tem que mudar isso. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Quero orar pela tua vida nessa noite. Talvez você não tenha conhecido quem Deus é. Talvez você ainda não teve uma experiência com Ele. Talvez você não sabe o que Deus é capaz de fazer por tua causa. Talvez você não saiba. Aleluia. Aleluia. Quem é o pai que não faz loucura pelos seus filhos? Qual é o pai? Você não tem noção do